Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Aguinaldo. Nós vamos falar aqui hoje sobre a grande tribulação. Mas antes, eu quero falar aqui sobre a igreja. Que a igreja não passa pela grande tribulação. A Bíblia mostra muito claramente que não passa. Deus não vai deixar porque Ele já falou na sua palavra. E quando eu falo as coisas aqui, eu sei o que eu estou falando, porque eu não vou falar heresia. Então Deus, durante todo o tempo, desde o tempo que o homem caiu no pecado, que Deus vem salvando o homem, libertando o homem. Adão pecou, Deus deu um meio dele ser liberto. Adão foi salvo, né? E no dilúvio Deus mandou Noé fazer uma arca. Deus salvou o homem. Aqueles que quiseram entrar na arca, a arca é uma figura de Cristo. E os outros pereceram. Em todas as dispensações, Deus vem salvando o homem. E agora, ultimamente, a população cresceu muito, a população do mundo, mas Deus vai salvar, Jesus vai salvar muita gente. Muita gente vai salvar mesmo. Tanto agora na dispensação da graça, como na dispensação do milênio. Agora na entrada da plenitude dos gentios, depois do arrebatamento da igreja, vai ser muitos, milhões e milhões de pessoas vai ser salvo. Então vamos falar as dispensações aqui. Vem a dispensação da inocência, foi quando Deus criou o homem antes do pecado. Depois vem a dispensação inocência, consciência. Aí vem a consciência. O homem pecou, aí ele ficou consciente, né? Depois vem o governo humano, que foi na época de Noé, quando Deus ordenou fazer a arca. Depois vem a dispensação da promessa. Deus fez uma promessa a Abraão, né? E a sua descendência. Depois veio a dispensação da lei. É a quinta dispensação. E depois veio a dispensação da graça, que é que nós estamos hoje. Já tem o quê? Mais de 2000 anos a dispensação da graça. E depois da grande tribulação veio a dispensação do milênio, né? A sétima dispensação. Então veja bem uma coisa, na dispensação da graça, a igreja foi chamada, já tem quase 2000 anos, Jesus salvou milhões, bilhões de pessoas. Muita gente já foi salva. E vai ser salva ainda até o arrebatamento da igreja e também Deus vai salvar também na grande tribulação, vai salvar milhões e milhões e milhares de pessoas vão ser salvas na grande tribulação para reinar. Na grande tribulação vai ser pregado um evangelho do reino. Mas a igreja não passa não passa pela grande tribulação. Por exemplo, Gênesis 18, versículo 17 a 32. Pode ler lá para você ver. Que Abraão conversando com Deus e terminou o Senhor falando se tivesse 10, por amor de 10 não destruía. E você pode ver também no capítulo 19, versículo 17 a 23. Você vai ver também que Deus, ele livrou a Ló, que por fim só ficou ele e as duas filhas dele. Mas mesmo tendo duas pessoas, Deus considerou ele como justo e ele não ficou. Então Isaías 57, versículo 1 diz que o justo é tirado antes,
que o justo é tirado antes do mal. De formas que a igreja não vai estar aqui na grande tribulação. Mas nós vamos falar sobre a grande tribulação. A grande tribulação, ou também chamado o dia do Senhor, é o dia da vingança. Eu vou ler aqui, para você ver só um pouco aqui, que eu não posso ler tudo, porque é muito grande. Ele diz aqui, Isaías 13, versículo 9, vamos lendo aqui. Eis que é o dia do Senhor, dia cruel, com iras, ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas da constelação dos céus não dará a sua luz, o sol logo a nascer se escurecerá, a terra, a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa das suas maldades, os perversos por causa da sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Farei que o homem seja mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofis. Então, você vê aqui só um trecho, só uns poucos versículos. Mas se você for ler no capítulo 24, por exemplo, no capítulo 24 de Isaías, ele diz aqui, ó, ele diz aqui, ó, versículo 5, na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgrediram a lei, violaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. A grande tribulação, o período tribulacional é também chamado dia do Senhor. É um período que ele vai durante a grande tribulação até a segunda vinda de Cristo, no capítulo 19 do Apocalipse, versículo de 11 a 16. Até quando Cristo descer esse período da grande tribulação, que são de 3 anos. O período tribulacional é 3 anos e meio, propriamente dito, até a segunda vinda de Cristo. Ali em Apocalipse capítulo 19, versículo de 11 a 16. Então isso é chamado dia do Senhor, é um período. Então a grande tribulação é um dos assuntos mais debatido, mais conversado, mais falado, porque é um dia de angústia para as pessoas que vão ficar sobre a terra. A grande tribulação é muito terrível. Eu não quero ficar na grande tribulação. Já lemos algum texto. Se você quiser ler mais, você pode ler em Sofonias, por exemplo, capítulo 1. Capítulo 1 de Sofonias, versículo 14. Lê lá para você ver o que é que vai acontecer. Leia aquele capítulo 1 do livro de Sofonias para você ver o que é que vai acontecer na grande tribulação. A grande tribulação, além das perseguições do anticristo, tem os cataclismas, os fenômenos que vão acontecer, terremotos, vai ter muita coisa, vai ter um período que o Senhor vai soltar todos os anjos dos maus que estão no poço do abismo, por 5 meses. A grande tribulação é muito difícil. Então eu não quero estar aqui na grande tribulação. Eu quero estar com o Senhor. Todos nós, a igreja que vai ser arrebatada é aquela igreja que foi comprada na cruz do Calvário. Todos aqueles que confessaram a Cristo verdadeiramente e receberam Jesus como seu Senhor. Esses estarão no arrebatamento da igreja, conforme lá em 1 Coríntios,
capítulo 15, versículos 51 e 52. E 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 15 a 17. Lê lá para você ver. Esse é o arrebatamento da igreja. Agora, a grande tribulação, ela cobre um período muito grande. A Bíblia diz lá no livro de Daniel, capítulo 12, e o versículo, acho que 12, ele diz que é de 1290 dias. É 3 anos e meio o período de mais apuros, né? Mas o período todo da grande tribulação, e eu acredito que é uns 4 anos. Porque eles falam em 7 anos aí, mas quando começou a última semana de Daniel? Pelo volta do ano 70, na destruição de Jerusalém, na destruição do Templo de Jerusalém. Aí do ano 70 para cá tem quantos anos? Acho que tem 1953 anos, me parece que é isso. Esse tempo todinho. Então, eu não acredito que seja de 7 anos. Eu acredito que a grande tribulação propriamente dita é 3 anos e meio. E mais uns 6 meses para ele fazer a aliança, porque o anticristo ele vai fazer as alianças. Ele vai fazer as alianças com as nações, inclusive Israel faz aliança com eles. A Bíblia diz. Eles fazem a aliança, mas Deus quebra a aliança. Porque antes Deus fez a promessa a Abraão e aos seus descendentes, ao povo de Deus. É importante que você ore por Jerusalém, pelos judeus, porque essa guerra aí é muito sofrimento para o povo, para todos os povos ali, né? Tanto de um lado como do outro, muito sofrido. Mas Deus tem seu propósito, está dentro da palavra, então nós não temos como evitar, só Deus sabe. A grande tribulação realmente vai ser muito difícil. A grande tribulação, ela apresenta 4 cavalos. Tem o cavalo branco, que ela representa aí a chegada do anticristo. No capítulo 6 do Apocalipse, versículo 1 e 2. O cavalo branco ali é o anticristo. E depois vem o cavalo vermelho. O cavalo vermelho representa uma guerra. Representa guerra lá. Leia lá para você ver. E aí vem o cavalo preto. O cavalo preto ele representa a fome. Fome muito grande que vai ter sobre o mundo. E depois, por último, vem o cavalo amarelo. Outras Bíblias chamam cavalo baio, outras chamam cavalo verde. Então, é mais ou menos de um cavalo para outro, é mais ou menos 9 meses. Mas a grande tribulação é muito complicado, muito difícil. Eu quero ver aqui porque muita gente diz que a igreja vai vai ver o anticristo. E ele diz aqui, ó. Vamos ler aqui capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, versículo 2 e 3. Ele diz: a que não vos demoveis de vossas mentes com facilidade, nem vos perturbeis que por epístolas, que por palavras, que por epístolas, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Então Paulo está falando aqui sobre o dia do Senhor. E observe o que ele diz no versículo para baixo. E seja revelado... Ele disse, ninguém de nenhum modo, versículo 3, ele disse, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontece sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem do iníquo, o filho da perdição.
Então, quando ele diz no dia do Senhor, ele diz aqui no versículo 3, ele disse, isto não acontece, isto ele está se referindo ao dia do Senhor, ou seja, o período tribulacional. Ele disse que isto não acontece sem que primeiro, ele está dizendo que primeiro vem a apostasia e é revelado o homem do iníquo. A apostasia é o pecado se afastar da fé, se desviar da graça. A pessoa começa a se retratar e afastar-se da verdade e começa pregando, falando como se ele estivesse falando a verdade. Então isso vai acontecer muito, já está acontecendo, muitos já estão apostatando da fé, mas no período, naquele tempo, na grande tribulação, antes da grande tribulação, antes que vai ser revelado antes do período do dia do Senhor, é a apostasia e o homem do iníquo. Então, quem diz aí que esse versículo se refere que a igreja vai ver o anticristo, ele está totalmente enganado. Pode ver, por exemplo, aqui no versículo 6, ele diz, agora sabeis que eu o detenho para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então ele não pode se apresentar enquanto a igreja está aqui. Veja o 7, com efeito o mistério da iniquidade já opera, aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Esse que o detém é o Espírito Santo. Não é lei, como muita gente diz, não é a Bíblia, mas é o Espírito Santo e a igreja. É o Espírito Santo que o detém. Então será de fato revelado o homem de iníquo. A igreja vai ser tirada, aí o anticristo vai se apresentar na televisão. E ele vai fazer as alianças, como eu já falei. Ele vai ser o período das alianças, enquanto vai construir o templo. E quando ele entra no templo, manda parar o sacrifício, que Israel vai voltar a fazer sacrifício. Aí então, começa a grande tribulação ou o dia do Senhor propriamente dito, que é um período muito difícil. E o que eu acho mais difícil na grande tribulação é o cavalo da fome, é a fome. A fome é mais difícil, porque quem é o lar que não tem criança? Então, eu vejo não só pelos adultos, mas as crianças também. Quem é pai, é mãe, sabe as dificuldades. E a pessoa vê os períodos da fome vai ser muito grande. Então, o conselho que eu dou é o seguinte, que depois que a igreja for arrebatada, estoque comida, guarde comida, não fale para ninguém, vai estocando comida, guarda, nem que for rapadura, queijo seco, farinha, todas essas coisas. Feijão, arroz, vê aí no YouTube como fazer estoque de alimentos. Depois que a igreja for arrebatada, comece a fazer isso. Porque tem um período ainda, até chegar o cavalo da fome, ainda tem um período. E então aproveite e guarde. Porque você vai precisar disso daí. Quem está na grande tribulação vai precisar. E outra coisa, arrependa, entregue seu caminho ao Senhor, conforme diz Salmos 37, versículo 5. Confie nele, o mais ele tudo fará. Venha Cristo antes da grande tribulação. Porque ficar para a grande tribulação é muito difícil. Eu nem posso falar aqui o que vai acontecer. Coisas horrendas. Então, venha hoje a Cristo. Seja salvo para você subir no arrebatamento da igreja. Para você participar daquela festa gloriosa. Jesus te ama.
Jesus quer que você medite na sua palavra. Pare de ler esses livros religiosos. Pare de fazer coisas que não estão dentro da palavra de Deus. Pare de adorar ídolos, de se prostrar diante de pessoas humanas. Aceite Jesus. Só Jesus salva. Atos 4,12 diz que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Venha Cristo. Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos para seres apagados dos vossos pecados. Jesus que abençoe.